Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com pacotão diário aqui de notícias do Mengão. Então galera, se você é novo aqui pela primeira vez, o YouTube está te recomendando para vocês o nosso canal e também se você puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês aqui com pré-jogo, pós-jogo aqui, análise completa do Mengão e negociações. Peço a vocês que nos ajudem deixando seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Agora vamos direto aqui para mais um pacotão de notícias diárias aqui do Flamengo. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube do SBT Esportes aí para deixar os créditos para eles. Agora vamos direto aqui para mais um vídeo. Agoniada. Eu adorei a data FIFA. Eu imagino. O Vasco está 10 dias invicto. Ai, meu Deus do céu. Ô, Vene Casagrande, o Flamengo segue preparação. O Flamengo joga quinta-feira contra o Bragantino e teve visita especial no Ninho do Urubu. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci. O Flamengo começou a semana com um clima leve e com uma visita inesperada. O volante William Arão esteve no Ninho do Urubu e aproveitou para conversar e rever os ex-companheiros de equipe, fazendo a alegria do grupo. William Arão jogou no rubro-negro entre 2016 e 2022. Usando a camisa do time da Gávea, conquistou Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. Em julho, o jogador se transferiu para o Fenerbahçe da Turquia, time comandado na época pelo então Jorge Jesus. Com um amigo no CT, o treino ficou ainda mais tranquilo para os rubro-negros. E com uma boa notícia: Gabigol participou das atividades normalmente e deve viajar para enfrentar o Bragantino. Bruno Henrique também treinou com o restante do grupo e pode ser utilizado na partida. No último confronto, o BH voltou a marcar pelo rubro-negro e quer estar mais perto da volta definitiva ao elenco. A comissão técnica tem buscado alternativas táticas e jogadas ensaiadas para enfrentar o Bragantino, já que o rubro-negro não tem um bom retrospecto contra o time paulista, principalmente jogando fora de casa. Em Bragança Paulista foram 2 empates nos brasileiros de 2020 e 2021 e uma vitória por 1-0 em 2022. Mas invicto a 10 jogos, o Flamengo vem forte e com um ânimo renovado. O time ainda treina hoje e amanhã, quando viaja para enfrentar o rival. Um pequeno retoque, Vene, o Gabigol não treinou, é isso? O Gabigol, Nenhum dia exatamente. Durante essa data FIFA, o período aí que o São Paulo teve algo raro, que é tempo para trabalhar, ele não pôde utilizar o Gabigol em nenhum dia, pelo menos até essa terça-feira. Ainda tem quarta-feira, o Gabigol, que a gente sabe teve um problema físico aí recentemente, na verdade, uma lesão muscular no quadríceps da perna esquerda. Ele até atuou durante 45 minutos contra o Grêmio, mas aí novamente ele precisou fazer, como que eu posso dizer, atividades individualizadas para poder fazer um reequilíbrio muscular e tratar esse problema muscular. Mas durante essa data FIFA, o Gabigol não treinou nenhum dia com os demais jogadores. Transição, né, velho? Tá fazendo trabalho ali de transição, mas com os jogadores ele não participou em nenhum momento. Inclusive é dúvida para pegar o Red Bull Bragantino na quinta-feira. Eu digo dúvida porque ainda tem o treino de quarta-feira. E a gente sabe como o Gabigol é fominha. Se ele participar da atividade nessa quarta-feira, ele pode pedir para jogar. Mas acho que isso é pouco provável. Mas hoje com o São Paulo, mesmo ele pedindo isso, existe essa oportunidade? É uma porque conversa, depende do treinador, né? É uma conversa que ele pode ter com o treinador, com a comissão técnica, ele meio chegar e falar, não, estou me sentindo bem, posso ir, o departamento médico autorizando, ele pode ir, mas hoje a chance é remota de o Gabigol participar desse jogo contra o Red Bull Bragantino na quinta-feira. Eu vejo com bons olhos, sabe por quê? A gente não sabe se o Pedro vai ficar à disposição na quinta-feira. Depende muito, por exemplo, se o Pedro fazer uma minutagem alta no jogo da Seleção Brasileira hoje contra o Senegal, a gente não sabe em que condições o Pedro vai chegar nessa quarta-feira pela manhã. Ele vai desembarcar às 5 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro. Então, de quarta-feira, exatamente, né? A presença do Pedro também é incerta. E aí a gente pode ver, de repente, um Bruno Henrique começando como titular, por que não? É uma oportunidade, né, pra gente ver o Bruno Henrique começando o jogo desde o retorno dele dessa grave lesão no joelho. Até porque o Matheus França também, com problemas físicos, é dúvida para quinta-feira. Não é muita dúvida, né, ô Pedrosa? Isso está sendo uma coisa até comum, né? E é normal chegar junho, isso começar a bater na porta dos clubes. A gente vai daqui a pouco falar do Botafogo, como está também essa questão de dúvidas no Botafogo, no Fluminense, há quanto a gente está há mais de um mês no Fluminense, falando realmente em relações de lesões e grandes desfalques.
E também no Flamengo não tem pouco tempo que isso acontece. Mas caso não possa o Gabigol, caso não possa o Pedro, como faz o Lucas Pedrosa? Como que o rubro-negro pensa? E aí, Careca, como resolve esse problema? Eu vejo a opção do Bruno Henrique, inclusive como centroavante, como uma baita opção pro Flamengo, tá? É um cara que tem um bom cabeceio, é alto, sabe usar muito bem o corpo dele também e tem a velocidade, que a gente sabe que não é mais a mesma, pelo menos até o momento, que ele tá ainda em recuperação, mas que é um cara que consegue ter um contra um muito forte. Então, para mim, o Bruno Henrique, justamente por conta dessa bola aérea, por poder ser essa referência também na bola pelo alto, poderia ser utilizado como centroavante. Eu vejo essa opção até pela confiança que o Bruno Henrique vem imprimindo nos últimos jogos para a torcida do Flamengo. Ó, agora vamos num vídeo mostrar o Marinho, que anunciou a sua saída do Flamengo e pediu desculpa para a torcida. A gente vai ver um trecho do depoimento do jogador e na volta a gente comenta. E eu falei que não tinha exame, eu estava sentindo dor ainda e não tinha o porquê eu viajar com dor e tal. E acabei ali falando que isso não teria como eu viajar sem exame médico. Resumindo, uma atitude totalmente imatura, infantil da minha parte. Então, toda ação gera uma reação. Sempre faz aqui, nós três, né? A gente faz sempre a gente aceita as desculpas, porque eu acho que isso é legal. Todo o futebol, a régua tá para todo mundo, pra gente que é imprensa, pro jogador, pra todo mundo que todo dia fala de futebol, trabalha com futebol, a régua tá aqui, ó, a galera vem com a régua legal. E volta e meia a gente erra aqui também, a gente faz uma coisa que a gente, putz, não devia ter falado, não devia ter pensado desse jeito, olha, mudei minha opinião. E a gente chega aqui e fala, caramba, olha, pedi a cabeça de tal pessoa. E não era pra ser, olha só como é que a pessoa tá bem, a gente vai lá e joga o confete e pede desculpa. E quando alguém pede desculpa, como já fez o Barbieri, a gente aceita, porque a vida é isso. E o Marinho entendeu ali que ele errou naquele momento ali de não querer viajar, que foi onde começou todo esse tchá-tchá-tchá. Eu acho que tem que aceitar as desculpas, né, Vene? Não, ele não errou. É obrigado. Você também que não quer rubro-negro, que não quer aceitar, show. Mas a gente aceita, né, Vene? Não, ele errou. Ele é um ser humano. Ele entendeu que ele errou, pediu desculpas. Quem sou eu aqui para aceitar desculpas do Marinho? Ele pediu desculpas à torcida do Flamengo. Eu acho que a vida precisa seguir. Inclusive, queria até parabenizar a diretoria do Flamengo, que soube lidar muito bem com esse tipo de situação. Sabe por quê? É verdade. Puniu o jogador quando teve que ser, o jogador precisou ser punido, afastou quando entendeu que deveria afastar, botou de volta para treinar com os demais jogadores quando foi obrigado pela justiça. E bateu o pé e disse o seguinte, Marinho, se você quiser ir para outro clube, a gente não vai te pagar nada além dos dias trabalhados até aqui. E bateu o pé e pronto. O Marinho chegou num determinado momento que ele entendeu que não ia conseguir nada da diretoria do Flamengo, afastado, não teve uma boa passagem pelo Flamengo e recebeu uma proposta de 2 anos e meio do Fortaleza, um salário muito bom. Então acho que foi uma saída boa para todo mundo. Para o Marinho, para o Flamengo, que agora abriu uma brecha aí na folha salarial para fazer contratação, e agora também para a torcida que também não queria mais ver o Marinho com a camisa do Flamengo. Acho que foi uma boa para todo mundo, que o Marinho seja muito feliz no Fortaleza, nada contra o ser humano, mas de fato esse ato falho dele aí acabou atrapalhando a passagem dele pelo Flamengo. E a gente comentou aqui, né, Pedrosa? Se ele ficasse treinando separado, seria pior para ele, porque ninguém ia vê-lo, e aí para fazer uma transferência é ruim até para o próprio Flamengo. Voltar do jeito que foi, olha, tem que voltar. Os outros clubes até se assustam um pouco. Poxa, olha a conduta que esse jogador tem. Se ele tem lá, ele tem aqui. Então, acho que esse era o momento ideal para o Flamengo e o momento ideal para o Marinho para ele ir embora. Até que enfim, né, Fernanda? Que já tava ficando chata essa novela do Marinho, briga na justiça e volta a treinar e o São Paulo não quer utilizar e o Marinho erra. Foi lá, pediu desculpa, vai jogar numa grande equipe que é o Fortaleza, com um grande treinador também. O melhor dos mundos para os dois lados. E outra, o Flamengo, além de economizar com a saída do Marinho, porque o custo do Marinho até dezembro seria mais de 4 milhões de reais. Além disso, o Flamengo vai receber 400 mil dólares do Fortaleza, ou seja, cerca de 2 milhões de reais pela liberação imediata do Marinho. Então o Flamengo, além de economizar com o salário do jogador, ainda recebe uma quantia por negociar o jogador ao Fortaleza. Economiza quanto que você falou? 4 milhões de reais pelo menos de salário. E ganha mais 2. Deixa de gastar, né? Deixa de gastar e ganha mais 2 pela liberação imediata. Quase o valor, não foi 7 milhões de reais? Parabéns, diretoria do Flamengo. O Marinho foi comprado por 7 milhões de reais. Não, a gente não é bom, o Pedrosa né? Mas eu e você, a gente não é bom em matemática. Mas até não sendo bom, a gente percebe que nos últimos anos, quem melhor negocia no mercado
é o Flamengo. Não, o Flamengo é assim, o melhor, é o que melhor ganha dinheiro. Eu tenho algumas críticas à diretoria do Flamengo, mas em relação à negociação, tanto venda não tem quanto igual hoje no Brasil. Contratação, não tem jeito. Os caras são muito bons. Olha aqui, vamos olhar a nossa enquete, @SBTRio é o nosso Twitter, segue a gente lá no Twitter, @SBTRio Oficial é o nosso Instagram, também segue a gente lá. Nos dois você consegue votar, tá? A nossa enquete é a seguinte: qual dos cariocas volta melhor após a data FIFA? Como é que é de tentar descobrir o sexo dos anjos, né? Vidente. Botafogo, Flamengo, Fluminense ou Vasco, por enquanto tá vencendo aí o Flamengo. Não dá, o Big Boy está dizendo, pelos treinamentos, recuperações de contusão. Se for isso, tá todo mundo lascado. Não, eu acho que assim... O Fluminense segue com problema clínico, o Botafogo também, o Flamengo também, o Vasco... Como quem do Flamengo, ele acabou de falar que o Gabigol é dúvida, que o Pedro pode voltar com minutagem alta. Não, mas aí não é problema. Pedro, mas olha só, questão os física. jogadores que estão servindo as suas respectivas seleções, eles não têm problemas físicos. Não. A questão é mas isso não é um desgaste problema por pro conta Flamengo? da viagem. É o problema para esse Pontual, jogo de quinta-feira. pra esse jogo? Pontual. É o próprio problema. Gabigol é um problema para esse jogo. Por exemplo, o jogo contra o Santos, as pessoas que me falaram sobre o Gabigol que não treinou hoje falam assim: Vene, se ele não jogar contra o Red Bull Bragantino, ele joga contra o Santos no final de semana. Pelo menos essa é a expectativa. De fato, assim, hoje o Flamengo não vive grandes problemas físicos no elenco, com os jogadores lesionados. Não tem. Tem o Matheus França, que de fato está fazendo também um cuidado... sim, mais um nome que você falou. Um cuidado muscular aí por conta do pubis, que ele teve um problema recentemente. Agora, vou te falar, o Sampaoli, ele pode lamentar que não trabalhou com alguns jogadores que estão servindo as seleções, mas se a gente for lamentar aqui, é o Pedro, o Ayrton Lucas, porque o Vidal já é reserva, o Varela já é reserva, e o Pulgar também, que é titular atualmente. Fora isso, eu acho que o Sampaoli pôde aproveitar muito bem esse período parado aí. E tem alguém suspenso para esse jogo? Não que eu lembre de cabeça. O Botafogo tem um problema ainda com o Gabriel Pires. Flamengo, temos umas telas aí para mostrar sobre o Flamengo, o Malvadão. São 2 meses de Jorge Sampaoli. Nesse período foram... A alegria do Eduardo, que vai acabar a data FIFA e o Malvaldo vai voltar. Vai Eduardo. 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Ele assumiu na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Está na segunda colocação do seu grupo na Copa Libertadores. Vai se classificar, está classificado na verdade, né? Só uma questão de primeiro e segundo, mas deve ser o segundo colocado. E vai encarar o Atlético Paranaense nas quartas da Copa do Brasil, o Furacão, que está sem técnico. Essa é a situação. Nesse período, mas vai os ter destaques técnico individuais... Lá. Julho vai ter técnico. Quem não tem técnico é o São Paulo para jogar com o Atlético Paranaense. Os destaques individuais desde a chegada do técnico são os seguintes. O Pedro, 9 gols em 12 jogos. O Sampaoli recuperou o Gerson, né? A melhor fase do Gerson desde que ele voltou é agora. Tem 4 assistências e 11 jogos. Escalou no lugar dele, né? Ajuda um pouco. Também. E o Everton Cebolinha, 4 assistências, 16 jogos. Também está tendo bastante espaço. Volta lá, Eduardo. Quanto daqueles 3 são titulares, o Sampaoli? Volta a tela, vamos lá. Desses, titular, o Gerson. Só. Né? O Everton Cebolinha não, o Pedro também não. Entra, sai e tal. Vamos para outra tela. E aí, o grande cara, né? Nessa fase Sampaoli. O volante? Pois é. Uau! 12 jogos, 10 como titular, 1 gol, 2 assistências, 26 desarmes. É o cara, um dos destaques do time do Sampaoli, volante. Aí, tem um revezamento no gol. Veja só, são 16 jogos do Sampaoli, 8 jogos com cada goleiro. O Santos jogou 8 vezes, tomou 11 gols. O Matheus Cunha jogou 8 vezes, tomou 5 gols. O Matheus Cunha também é da fase melhor, né? O Santos é da primeiro momento ali. E aí, a dupla, Pedro e Gabigol. Jogando juntos os dois, foram 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 6 gols do Pedro, 2 gols do Gabigol. Separados também foram 6 vitórias, em vez de 3, 1 empate e 1 derrota, com 3 gols do Pedro. E 3 do Gabigol. 79% de aproveitamento quando eles estão separados e 50% quando eles estão juntos. É assim que está o Flamengo do Sampaoli. Tá aí. Pra gente começar o papo com essas telas, Arnaldo Ribeiro. Acabou o quarteto, quinteto, sexteto, acabou inclusive a dupla, praticamente. É verdade. Né?
Essa é uma das coisas desse novo Flamengo com o São Paulo. E lembrando, mais uma vez, o Flamengo adentra no seu semestre, o segundo semestre. Bom, primeiro, né, eu acho que a gente está analisando a parada de um técnico que não tinha parado até então, né? Então esses números são aqueles números dos jogos na sequência do São Paulo. A gente tem, coincidentemente ou não, acho que não coincidentemente, nos 4 primeiros lugares do campeonato, o Flamengo Malvadão, já entre os 4 primeiros, o Palmeiras, um trabalho de 3 anos, não de uma parada, o Botafogo, um trabalho de 1 ano e pouco, a grande surpresa, e o Atlético Mineiro, um trabalho que nem começou ainda, do Filipão. Flamengo, Atlético e Palmeiras já estavam entre os principais candidatos a esse Campeonato Brasileiro por conta dos elencos que possui, né? Mas são coisas muito diferentes. 3 anos de trabalho, 1 ano e pouco, alguns jogos como o Sampaoli e nenhum jogo ainda, o Atlético do Filipão. Mas eles estão na disputa, né? No páreo. Levando em consideração que o Botafogo e o Galo já não tem mais a Copa do Brasil, foram eliminados da Copa do Brasil. Não é que tem que comemorar, foram eliminados de forma taxativa. O Botafogo perdeu nos pênaltis do Atlético Paranaense e o Galo perdeu daquele jeito para o Corinthians. Bom, posto isso, o Flamengo mudou nas mãos do Sampaoli. E essas telas mostram isso. Ele mudou em termos táticos, em termos anímicos, em termos de postura e também em termos de escalação e de nomes, aqueles nomes decantados e todos os... por isso você fala de quarteto, dupla. Começando por esse setor, na frente, ele forma duplas, não exatamente Pedro e Gabigol. Pode ser Pedro e Gabigol, sim, pode ser Pedro e Arrascaeta, pode ser Gabigol e Pedro. Pode ser Gabigol e Arrascaeta, desculpa. 2 dos 3 jogam. Né? Nunca jogam os 3. Ao contrário de outros técnicos. O Dorival Júnior colocava, o Vitor Pereira colocou, em alguns jogos ele ousou tirar um deles e deu no que deu, né? Gabigol reclamou na final do estadual. Com o Sampaoli, sutilmente ele reveza os seus atacantes, né? O Gabigol teve uma lesão, não grave, mas ficou fora um tempo, agora o Pedro foi para a seleção, o Arrascaeta não foi convocado, ele vai revezando essa... Mas a principal mudança para mim é no meio. O Flamengo era um time sem meio de campo desde que o Dorival saiu. E com o Sampaoli, aos poucos, não é só pela presença do Eric Pulgar, é pelo aproveitamento do Gerson em outra função e pelo trabalho que o time faz agora na zona central do campo. Que pode ser marcação-pressão, mais desarmes. Então é um time que está ganhando uma cara nova. Ele já não é um time pronto, né? Mas ele é um time que tem uma cara nova em relação a essa transição do time campeão do Dorival, que perdeu o João Gomes, o time que não ganha nada, aquela escalação do papel do Vitor Pereira do início do ano, e agora ele passa a ser um postulante não pela tradição do Flamengo melhorar no segundo semestre, mas porque o técnico parece ter encontrado um caminho. E o caminho do Sampaoli é um caminho de alterações a cada partida. Então, até nisso, o torcedor do Flamengo tem se acostumado. A Marília falou, qual que era o titular da tela? O Gerson, Pedro e Cebolinha. O titular é o que menos jogou partidas. Né? Não tem um time reserva, nem um time titular, mas tem muita rotatividade. É assim que ele trabalha. E acho que o Flamengo está se encontrando nessa forma. Não é uma coisa sólida ainda. A gente tem que ver qual adversário o Flamengo vai enfrentar no mata-mata da Libertadores. Pode ser um primeiro de grupo forte. O Atlético Paranaense era um adversário desafiador no momento do sorteio pela tradição, pelos últimos confrontos. Agora a gente não sabe qual Atlético Paranaense que vai, com quem que vai, qual o técnico, qual a situação. Pode ser bom para o Flamengo esse rebuliço no Atlético Paranaense há 20 dias da partida, ou 15 dias da partida. Então pode ser bom para o Flamengo essa situação na Copa do Brasil. E acho que, mesmo antes da troca de treinador e desse caminho, com o elenco que o Flamengo tem, é aquele time que você julga ser capaz de lidar com 3 frentes. Né? Então, os problemas de elenco que outros têm, os problemas de reposição, quando um titular não está bem, quando o titular está machucado, quando o titular está suspenso, o Flamengo tem menos.
Então o Flamengo é candidato, sim, às 3 frentes, mesmo que de uma forma tanto quanto casual, porque planejamento não houve. Né? Vem cá, eu esqueci, eu apresentei você, não? O Ronaldo Moura, a relação da ala São Paulina desse programa cada vez pior. A âncora pulou a apresentação do porque agora eu vou assumir o canal. Vai ser canal Claro que Eduardo e Marília. Apresentou. Não fale uma coisa dessa. Não, ele falou sempre, acho. Foi o primeiro, foi o segundo. Marília, Arnaldo. Segundo. Também não vamos exagerar. O Massa, o Malvadão voltou diante de todo esse negócio aí. Tem essa parada aí, talvez o São Paulo é da ala Malvadão voltou. técnico que aproveita bem o tempo para treinar. Tem alguns pilares, né? Pilares. O time tem alguns pilares. E eles não... Esses caras que eu vou citar aqui não se modificaram muito. O Matheus Cunha assumiu a posição como goleiro. O Fabrício Bruno como um líder lá atrás. E líder do elenco, pela postura, pelas entrevistas e tal. O Wesley pela vitalidade, Ayrton Lucas idem, né? Então você vê que não tem essa de colocar Felipe Luiz, Davi Luiz, todo mundo junto, que não vai funcionar. Vai ganhar de ninguém. Como diria nobre Arnaldo Ribeiro. Arnaldo. Certo? Aí você vem pro meio campo, não é coincidência, entra Pulgar e Thiago Maia, não é um só. E Gerson, ponto. A partir daí, esses jogadores têm esta base que o Sampaoli encontrou, né? E ela vem junto quando a gestão parece que entra em sintonia com ele, quando libera o Marinho, avisa que como é o nome dele? O Vidal não vai ficar, né? Você começa a perceber que há um convencimento lá dentro, mesmo sem ter informação, de que o Sampaoli tem alguma autonomia para lidar com isso. Então, a partir desse momento que você tem esta base que eu coloquei aqui, você vai encaixando as peças. Entendeu? Gostando ou não, o Gabigol, se tiver que sentar no banco, vai sentar. Não sentou ainda. Quem senta é o Pedro. Reparem, né? Porque o Gabigol se machucou e tal, e vamos lá. Então, a partir daí, você pode fazer o jeito que o Flamengo quiser. O Everton Ribeiro foi banco em alguns jogos, né? O Arrascaeta a mesma coisa, certo? E como ele vai lidar com essa, né? Com essa coisa da magnética aí, que tem que pôr todo mundo para jogar. Se colocar todos para jogar, você vai ficar muito frustrado, Eduardo. Realmente não vai rolar esse segundo semestre maravilhoso. Se ele partir desse princípio de que ele precisa ter um time mais jovem, mais marcador e mais interessado pelo jogo quando o Flamengo não tem a bola, a qualidade técnica sobra. Então, o Gerson reviveu numa posição que é mais a dele. O Bayern de Munique pretende aí vender aí o atacante senegalês aí no final dessa temporada aí. Então a relação do atacante com o companheiro aí não é boa. Então o Bayern de Munique já decidiu vender o Sadio Mané no final aí dessa temporada. Então eles pretendem negociar aí esse grande jogador cracaço que hoje meteu 2 gols aí contra a seleção brasileira. É um jogador de alto nível aí, de futebol mundial, um craque mundial, né? É um jogador que surgiu ali na Premier League, que brilhou, né? Não que ele surgiu, mas que ele brilhou mesmo. Foi com a camisa do Liverpool, se tornou um dos melhores atacantes da história, os maiores atacantes da história, né? Fazendo um trio fantástico no Liverpool, com Firmino ali e Salah. Então o homem joga muito e ele estará livre no mercado aí a partir da janela de transferência que já vai abrir daqui a pouco, no final, já abriu na verdade no futebol europeu. E falando ainda sobre ala, então Flamengo e Atlético Mineiro aceitaram aí a retornar negociações por ala. O Atlético Mineiro faz jogo duro para liberar ala, mas o clube mineiro já está disposto a abrir novamente conversas aí com o Flamengo. Com nova postura dos dirigentes atleticanos, o Fla retoma otimismo para um desfecho positivo. Então o departamento de futebol do Atlético Mineiro estava travando todas as negociações do clube, dentro ela envolvendo aí o volante meia aí, ala de apenas 26 anos. O Flamengo já tinha feito uma proposta e com a demissão de Kudê e a chegada de Felipão tinha travado essa negociação. Mas agora
o Flamengo está disposto novamente a fazer mais uma nova proposta aí para o Atlético Mineiro. A primeira proposta girava em torno de quase 40 milhões de reais. Então, agora o Atlético Mineiro pretende aí subir, conversar com o Flamengo para o Flamengo subir essa proposta para no mínimo 45 milhões de reais aí. Mas essa proposta que o Flamengo pretende fazer para contratar aí o volante de 26 anos, Alan. Galera, esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Então, se você é novo por aqui, galera, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos, que aqui você terá notícias diárias do time mais amado do Brasil, Flamengo. Notícias de pré, pós-jogo, análise completa aqui dos comentaristas e negociações. Galera, esse foi o nosso vídeo, ficamos por aqui e até a próxima.